Existem histórias que nos arrepiam não apenas pelo mistério, mas pela transformação profunda que provocam. Essa é a narrativa de uma mulher que, tomada pela descrença e pela zombaria, decidiu ridicularizar a devoção a Nossa Senhora Aparecida. O que ela não poderia imaginar é que, instantes depois, algo extraordinário aconteceria diante de seus olhos, algo que não só a faria repensar suas atitudes, mas mudaria o rumo de toda a sua vida. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é uma simples história. É um relato que atravessa a fronteira do racional. Um testemunho que divide opiniões, mas que permanece vivo no coração daqueles que acreditam no poder da fé. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa experiência arrebatadora, eu preciso do seu apoio. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das histórias que revelam sinais da presença de Nossa Senhora Aparecida. E quero que você participe ativamente. Se você já ouviu falar de milagres ou sinais inexplicáveis da fé, deixe aqui nos comentários o seu relato. Sua história pode inspirar muitas pessoas. E não se esqueça de deixar o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais corações que precisam de esperança. A protagonista dessa história é uma mulher simples, que vivia no interior de São Paulo. Conhecida por seu temperamento firme, muitas vezes irônico, ela tinha por hábito debochar da fé alheia. Desde jovem, carregava um sentimento de ceticismo em relação às práticas religiosas, considerando tudo mera tradição, como ela mesma dizia, perda de tempo. Sua família, ao contrário, era profundamente devota de Nossa Senhora Aparecida. Todos os anos participavam das romarias, acendiam velas, rezavam o terço em casa e faziam questão de agradecer as graças alcançadas. Isso, no entanto, era motivo de piada para ela. Vocês ficam aí falando com uma estátua de barro, como se isso fosse resolver alguma coisa, dizia em alto e bom som, arrancando olhares tristes de sua mãe e de sua avó, que apenas respondiam com silêncio e oração. O desprezo cresceu com o tempo. Em uma ocasião, ao ver sua irmã guardando cuidadosamente um pequeno terço azul, presente recebido no santuário de Aparecida, a mulher riu e comentou: "Esse fio de contas não passa de enfeite barato. Vocês dão valor demais a essas bobagens." A irmã, ofendida, tentou explicar o significado de cada oração, mas a zombaria foi ainda maior. O ápice do desrespeito aconteceu em uma procissão realizada em sua cidade. Enquanto centenas de fiéis caminhavam em silêncio, com velas acesas e cantando louvores à Mãe Aparecida, ela decidiu se aproximar apenas para provocar. Em meio à multidão, ergueu a voz e disse, rindo: "Olhem só vocês, seguindo uma boneca pintada. Não percebem que estão perdendo tempo." O comentário causou indignação e muitos preferiram se afastar para não discutir, mas uma senhora idosa aproximou-se e disse em tom firme: "Cuidado com suas palavras. Nossa Senhora é mãe, e quem zomba de uma mãe pode não compreender as consequências." Naquele momento, a mulher riu ainda mais alto e voltou para casa, satisfeita por ter chamado a atenção. Mas o que ela não sabia é que aquela noite seria marcada por um acontecimento que jamais poderia esquecer. Enquanto todos dormiam em sua casa, ela se revirava na cama, incapaz de pegar no sono. As palavras da senhora idosa ecoavam em sua mente como um aviso. O silêncio da noite parecia mais pesado do que o normal, e um incômodo inexplicável a fez levantar-se para beber água. Foi nesse instante que algo inusitado começou a acontecer. Ao passar pela sala, ela percebeu uma luz suave vindo de um canto onde sua mãe mantinha um pequeno altar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A princípio, pensou que fosse o reflexo de um carro passando na rua, mas, ao se aproximar, notou que a luz permanecia firme, envolvendo a imagem como um manto dourado. Seus olhos se fixaram na cena, e uma sensação estranha percorreu seu corpo. Um arrepio, seguido por um silêncio absoluto, como se o mundo ao redor tivesse parado. O coração acelerou, e, pela primeira vez em muito tempo, ela não encontrou palavras para zombar. Ao contrário, sentiu-se frágil, como se estivesse diante de algo que ultrapassava qualquer explicação. A mulher que sempre riu da fé estava, agora, imóvel diante de um fenômeno que parecia desafiar toda sua lógica. E esse foi apenas o início do que mudaria completamente sua vida.
Naquela madrugada silenciosa, enquanto todos dormiam profundamente, a mulher permanecia estática diante da pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida iluminada por uma luz suave e inexplicável. O coração batia descompassado, e pela primeira vez em muitos anos ela não tinha uma explicação pronta, nem palavras de zombaria. Apenas o silêncio e a estranheza dominavam o ambiente. A luz parecia não vir de lugar algum. Não havia velas acesas, nenhuma lâmpada ligada, tampouco reflexo que justificasse aquele brilho dourado. Era como se a imagem estivesse envolvida por uma claridade própria, que se intensificava lentamente, iluminando não apenas o altar, mas preenchendo toda a sala. Quanto mais a mulher tentava racionalizar, mais sentia um peso interior, como se algo invisível a obrigasse a olhar fixamente para a santa. De repente, um detalhe a deixou sem fôlego. Os olhos da imagem, que até então eram apenas pintados, pareciam ganhar profundidade, como se movessem suavemente. Por um breve instante, ela teve a impressão de que Nossa Senhora a observava, com um olhar sereno e ao mesmo tempo firme, como quem enxerga o íntimo da alma. Assustada, a mulher recuou alguns passos, tropeçou em uma cadeira e quase caiu. Mas não conseguia desviar os olhos da cena. O medo deu lugar a uma mistura de sensações: arrependimento, fragilidade e uma estranha vontade de chorar. Era como se toda a sua arrogância tivesse sido arrancada de dentro dela, em questão de segundos. Pela primeira vez, lembrou-se das inúmeras vezes em que ridicularizou a fé de sua mãe e de sua avó, das palavras duras que disse na procissão, das risadas ao ouvir alguém rezar. Tudo isso agora parecia pequeno, mesquinho, diante daquela presença inexplicável que se manifestava ali. Sem perceber, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ela tentou enxugá-las com as mãos, mas eram tantas que simplesmente deixou que corressem livremente. Em voz baixa, quase num sussurro, murmurou: "O que está acontecendo? Porque comigo? Eu não acredito nessas coisas." Mas, no fundo, sabia que a resposta já estava diante dela. A intensidade da luz diminuiu lentamente, mas o impacto daquela visão já estava gravado em sua mente. A sala voltou ao normal. O silêncio da noite retomou sua força, e a imagem da santa parecia estar exatamente como sempre esteve. No entanto, para aquela mulher, nada mais era igual. Ela havia visto algo que não poderia ser apagado, algo que a desafiava a reconhecer que talvez a fé, tão ridicularizada, fosse maior do que imaginava. O resto da madrugada foi de insônia. Deitada na cama, olhava para o teto e revivia a cena inúmeras vezes, perguntando-se se havia sonhado ou se realmente presenciara algo sobrenatural. Mas, sempre que fechava os olhos, a mesma imagem retornava: o olhar profundo e sereno de Nossa Senhora Aparecida fixado nela. Na manhã seguinte, sua mãe percebeu que algo estava diferente. Ao encontrá-la na cozinha, notou os olhos vermelhos e o semblante abatido. Perguntou se estava bem, mas a mulher apenas respondeu: "Eu não dormi." Evitou contar o que tinha acontecido, temendo ser julgada ou, pior ainda, que sua própria família pensasse que ela estava inventando. Contudo, no íntimo, sabia que precisava guardar aquele momento até ter coragem de compartilhá-lo. Durante todo o dia, ao passar pelo pequeno altar, ela sentia o coração acelerar e desviava o olhar. Mas não conseguia evitar a sensação de estar sendo observada, como se aquele olhar sereno continuasse acompanhando seus passos. Era impossível negar. Algo havia acontecido, algo que a fez perceber que zombar da fé não tinha mais graça, porque agora ela própria havia experimentado algo que desafiava todas as suas certezas. O impacto da visão foi tão profundo que, naquela noite, ao ouvir a avó rezando o terço na sala, não zombou. Pelo contrário, ficou parada na porta, em silêncio, observando cada palavra repetida com devoção. Pela primeira vez, sentiu vontade de entender, de ouvir, de se aproximar. E, sem que percebesse, um novo capítulo começava em sua vida, o despertar de uma fé que ela nunca imaginou carregar dentro de si. A experiência não era apenas um fenômeno inexplicável. Era um convite à transformação. Nos dias que se seguiram ao episódio daquela madrugada,
A mulher carregava dentro de si uma inquietação impossível de ignorar. Era como se algo tivesse sido despertado, e agora ela não conseguisse mais viver da mesma forma. O riso fácil quando alguém falava de milagre havia desaparecido. O desprezo pelos rituais da fé não tinha mais lugar. Restava apenas um silêncio pesado, acompanhado de lembranças que vinham à tona em momentos inesperados. Enquanto arrumava a casa, enquanto cozinhava, enquanto caminhava pela rua, a cena do olhar da imagem sempre retornava. E, junto com ela, uma sensação de que não era apenas uma lembrança, mas uma espécie de presença constante. Como se Nossa Senhora a acompanhasse, convidando-a a refletir sobre cada escolha, cada palavra e cada gesto. Esse peso da consciência começou a se manifestar em pequenos detalhes. Ao passar diante de uma capela, coisa que antes ignorava com desdém, ela sentiu uma vontade súbita de parar, mesmo que apenas por alguns segundos. Olhou para dentro, viu algumas pessoas ajoelhadas, em vez de rir como teria feito outrora, sentiu um arrepio que a fez recuar. Era como se o espaço sagrado a chamasse, mas ela ainda não tivesse coragem de responder. Em casa, evitava olhar diretamente para o altar da avó, mas, quando precisava passar por ali, percebia algo diferente. Uma vela que parecia durar mais tempo do que o normal, uma flor que demorava a murchar, ou até mesmo uma sensação de calor ao se aproximar. Seriam sinais? Ou apenas coincidências que agora ela interpretava de outro modo? Essa dúvida a acompanhava, ao mesmo tempo em que o peso do arrependimento crescia em seu coração. Numa tarde, enquanto observava distraidamente o quintal, percebeu um detalhe curioso. Um feixe de luz atravessava a janela e iluminava apenas a pequena imagem da santa. O restante do ambiente permanecia na penumbra. Ficou paralisada, com a respiração presa. Tentou afastar-se, mas não conseguiu deixar de notar como aquele foco de luz parecia intencional. Sentiu uma vontade irresistível de chorar, e lágrimas escorreram sem que pudesse conter. Esses sinais se multiplicavam, e cada um parecia reforçar a mesma mensagem. Era hora de mudar. Mas mudar exigia coragem, e coragem era o que ela ainda não tinha. Durante anos, havia alimentado um orgulho que não permitia reconhecer seus erros. O simples ato de admitir que zombou da fé da família parecia insuportável. Contudo, ao mesmo tempo, era impossível negar que algo sobrenatural estava acontecendo diante de seus olhos. O peso da consciência começou a afetar até mesmo sua rotina. Já não encontrava prazer nas conversas superficiais nem nas distrações de sempre. Os amigos notaram que ela estava mais séria, mais recolhida. A mãe, sem entender muito, perguntou diversas vezes se havia algo errado. A mulher apenas respondia que estava cansada. No fundo, sabia que não se tratava de cansaço, mas de um conflito interno que a consumia dia e noite. Numa madrugada silenciosa, voltou a ouvir sua avó rezando o terço. Diferente da noite anterior, desta vez não apenas observou, mas se aproximou devagar, sem fazer barulho. Ficou atrás da porta, escutando cada palavra. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Essas frases, repetidas tantas vezes, de repente ganharam peso. Era como se falassem diretamente com ela. Como se dissessem que não era tarde demais, que havia uma chance de recomeçar. Foi nesse momento que o conflito atingiu seu auge. Sentia um desejo profundo de se ajoelhar, mas algo dentro dela resistia. O orgulho gritava: você não pode ceder. Vai parecer fraca. Mas o coração respondia: e se isso for exatamente o que você precisa? A luta entre razão e sentimento, orgulho e humildade, parecia interminável. Enquanto travava essa batalha interior, novos sinais surgiram. Uma vizinha bateu à porta para pedir ajuda, algo que nunca havia acontecido antes. Curiosamente, a mulher sentiu vontade de ajudar sem reclamar, e quando entregou o que a vizinha precisava, ouviu: Deus lhe pague. Essas 3 palavras ecoaram em sua mente, como se fossem uma confirmação de que havia uma mão invisível guiando tudo. Outra vez, enquanto caminhava pela rua, uma criança pequena correu até ela e entregou uma flor, sem dizer nada.
Apenas sorriu e voltou para os pais. A mulher ficou com o coração apertado, segurando aquela flor como se fosse um recado silencioso. Mais uma vez, lembrou-se da luz, do olhar profundo da imagem, e de como tudo isso estava costurando um caminho que ela ainda resistia em percorrer. O peso da consciência era agora insuportável, mas ao mesmo tempo se tornava um impulso. Ela sabia que não poderia continuar ignorando. Sabia que precisava dar um passo. Mas qual? Como? Onde encontrar a coragem para admitir que havia errado, que zombou daquilo que agora parecia ser tão verdadeiro? Cada sinal parecia ser uma resposta a essa pergunta, mas ainda faltava algo, a decisão final. E esse momento estava prestes a chegar. O peso do arrependimento, que vinha crescendo dia após dia, alcançou seu limite em uma noite que parecia ser como qualquer outra. A mulher havia passado o dia em silêncio, quase sem conversar com ninguém. O conflito interior a deixava exausta, como se carregasse um fardo invisível que a impedia até de dormir em paz. Naquela madrugada, porém, algo aconteceu que mudaria para sempre sua vida. Ela acordou de repente, sem motivo aparente. O relógio marcava 3 horas da manhã. A casa estava mergulhada em um silêncio profundo, e apenas a lua iluminava suavemente o quarto. Deitada, tentou voltar a dormir, mas uma sensação estranha a dominava. Um chamado interno, uma força que parecia conduzi-la a levantar e caminhar até o altar da avó. Resistiu por alguns minutos, mas a inquietação era maior que a vontade de ficar na cama. Com passos lentos, atravessou o corredor escuro, ouvindo apenas o som do próprio coração acelerado. Ao chegar diante da pequena mesa onde a imagem da padroeira permanecia, sentiu um arrepio forte, como se não estivesse sozinha. A chama da vela, que deveria ter apagado horas antes, ainda tremeluzia, iluminando apenas o rosto da santa. Nesse instante, a mulher sentiu que não havia mais como fugir. O olhar da imagem parecia penetrar sua alma, lembrando cada palavra de zombaria, cada gesto de desprezo. Mas, em vez de julgamento, ela percebeu ternura, como se fosse acolhida em sua fraqueza. Foi então que as lágrimas começaram a cair, primeiro devagar, depois em um choro profundo, como se todo o orgulho acumulado por anos estivesse desmoronando. Ajoelhou-se diante do altar sem pensar, deixando que seu corpo expressasse o que a alma clamava. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou lutar contra aquele chamado. Entre soluços, pronunciou palavras simples, mas carregadas de sinceridade. Eu errei. Me perdoa. Não quero mais viver assim. Essas frases ecoaram no pequeno espaço, como se fossem mais do que apenas palavras ditas no silêncio da madrugada. Era um grito de rendição, um reconhecimento de que o orgulho não poderia mais ser o guia de sua vida. De repente, a vela diante da imagem pareceu se intensificar, iluminando todo o ambiente. Não era uma chama comum, mas um brilho suave que trazia paz e aquecia o coração. A mulher ficou paralisada, observando aquela cena. Sentiu uma presença maternal, um consolo que jamais havia experimentado. Era como se Nossa Senhora a envolvesse com seu manto invisível, acolhendo-a de volta como uma filha que retorna depois de muito tempo distante. O peso que a acompanhava há dias começou a se dissipar. A angústia, a inquietação e até o medo deram lugar a uma serenidade inesperada. Era como se tivesse finalmente encontrado o lugar onde deveria estar. De joelhos, reconhecendo sua pequenez diante do mistério da fé. Naquela noite, a rendição se transformou em uma decisão silenciosa. A mulher compreendeu que não podia mais viver da mesma forma. Sentiu que precisava mudar atitudes, palavras, pensamentos. Precisava reconstruir aquilo que havia desprezado por tanto tempo. E, mais do que isso, precisava testemunhar a força daquele momento. Na manhã seguinte, a mãe e a avó perceberam que havia algo diferente nela. O semblante estava mais leve, e os olhos, que antes carregavam inquietação, agora brilhavam com uma paz nova. Sem explicar muito, a mulher apenas sorriu e ajudou espontaneamente nos afazeres da casa. Pequenos gestos, mas que para a família eram sinais claros de que algo havia acontecido. Os dias seguintes foram de transformação gradual. A cada vez que passava diante do altar, em vez de desviar o olhar,
Parava por alguns segundos em silêncio. Não precisava de grandes discursos ou orações elaboradas. Bastava o coração aberto, e isso já era suficiente para sentir a presença que antes negava. Aos poucos, começou a acompanhar a avó em algumas orações. Primeiro, apenas ouvindo. Depois, murmurando as palavras. E, finalmente, rezando em voz alta, sentindo que cada frase era uma ponte que a ligava a algo maior. Essa mudança não passou despercebida. Amigos notaram que a mulher já não zombava quando o assunto era fé. Ao contrário, mostrava respeito e até interesse em ouvir relato de experiências espirituais. O orgulho que antes a impedia de admitir qualquer fraqueza foi sendo substituído por uma humildade crescente que a aproximava das pessoas em vez de afastá-las. Mas a verdadeira transformação estava dentro dela. O coração, antes endurecido, agora se tornava sensível. Coisas pequenas, como o canto dos pássaros ou o sorriso de uma criança, ganhavam novo sentido. Cada detalhe parecia ser um recado de que não estava sozinha, de que havia um olhar atento guiando seus passos. O momento de rendição não havia sido apenas um gesto isolado naquela madrugada. Foi o início de um caminho novo, uma estrada marcada pela fé redescoberta, pela reconciliação consigo mesma e com o mistério divino. E, embora ainda houvesse dúvidas e fragilidades, a mulher sabia que não precisava mais carregar o peso sozinha. Agora, ao lembrar da noite em que zombou da santa, não sentia mais vergonha, mas gratidão. Pois foi justamente aquele erro que a conduziu ao reencontro com algo que sempre esteve ali, esperando pacientemente que ela abrisse o coração. O tempo passou, e a transformação daquela mulher, antes marcada pelo desprezo e pelo orgulho, começou a se tornar visível a todos ao redor. Não foi da noite para o dia, nem tampouco resultado de grandes gestos públicos. Foi uma mudança silenciosa, quase imperceptível no início, mas profunda o suficiente para despertar curiosidade e admiração em quem a conhecia. As pessoas que antes a viam como alguém distante das coisas de fé, que zombava da devoção da avó e ria da perseverança da mãe, começaram a perceber algo diferente. O tom da voz estava mais sereno, as atitudes mais bondosas, e a presença dela nos encontros de oração da família já não era motivo de chacota, mas de surpresa. Era como se uma nova pessoa tivesse surgido, reconstruída a partir das ruínas de seu próprio orgulho. A avó, que durante anos havia rezado em silêncio para que aquela neta fosse tocada pela graça, não conseguia conter as lágrimas ao vê-la diante do altar, agora rezando com humildade e sinceridade. Para a mãe, era a confirmação de que nenhuma oração é em vão. O que parecia impossível, aquilo que a razão e o coração cansado já não acreditavam que pudesse acontecer, finalmente se tornava realidade. A fé estava florescendo onde antes só havia resistência. Mas o que mais surpreendeu foi a forma como essa transformação ultrapassou as paredes da casa e alcançou a comunidade. Ao participar de uma missa pela primeira vez depois de anos, a mulher não passou despercebida. Alguns a olharam com desconfiança, lembrando das vezes em que a ouviram zombar das práticas religiosas. Outros a receberam com carinho, como quem acolhe uma filha que retorna depois de muito tempo. Naquele dia, enquanto ouvia o cântico da assembleia e via a procissão com a imagem da padroeira, a mulher sentiu novamente a mesma paz da madrugada em que se ajoelhou diante do altar da avó. Só que agora não estava sozinha. Estava cercada por centenas de pessoas, cada uma carregando sua própria história de fé, dor e esperança. E, de repente, percebeu que seu testemunho não era apenas sobre si mesma, mas também sobre como Deus pode transformar corações aparentemente inalcançáveis. Pouco tempo depois, em uma roda de conversa da comunidade, foi convidada a compartilhar o que havia vivido. A princípio, hesitou. Ainda sentia vergonha de lembrar das palavras duras que havia dito contra a imagem de Nossa Senhora. Mas, quando começou a falar, algo dentro dela se abriu. As palavras fluíram como se já estivessem guardadas havia muito tempo, esperando o momento certo para serem ditas. Ela contou sobre o desprezo, sobre a zombaria, sobre o peso da culpa que a atormentou por dias. Relatou, com lágrimas nos olhos,
a madrugada em que se ajoelhou pela primeira vez e sentiu o olhar de misericórdia da mãe. E, por fim, compartilhou a paz que nasceu dentro dela a partir daquele instante de rendição. O silêncio tomou conta do ambiente. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio carregado de emoção. Muitas pessoas se identificaram com suas palavras. Alguns lembraram de familiares que também rejeitavam a fé. Outros encontraram força para perdoar, entendendo que ninguém está fora do alcance da graça. O testemunho daquela mulher, simples e sincero, tornou-se uma chama que iluminava corações. Com o tempo, foi convidada outras vezes para falar em encontros de jovens, grupos de oração e até em celebrações especiais. Não porque fosse eloquente ou tivesse formação teológica, mas porque sua história falava mais alto que qualquer discurso ensaiado. Era a prova viva de que a fé não é apenas tradição, mas uma experiência transformadora que pode nascer até nos terrenos mais áridos. E, em cada relato, ela fazia questão de enfatizar algo, que não havia sido merecedora de nada, mas que tudo fora fruto de misericórdia e paciência divina. Sua voz carregava a convicção de quem viveu na pele o que significava ser acolhida quando menos esperava. Essa mudança inspirou não apenas desconhecidos, mas também amigos e familiares próximos que, ao vê-la renascer para a fé, também se sentiram chamados a reavaliar suas próprias atitudes. Alguns voltaram a frequentar a igreja, outros retomaram orações que tinham deixado no esquecimento. A história daquela mulher se multiplicou em pequenas transformações, como ondas que se espalham depois que uma pedra é lançada na água. Hoje, quando olha para trás, ela não sente orgulho de si mesma, mas gratidão. Gratidão por ter sido tocada quando tudo parecia perdido. Gratidão pela paciência da avó e da mãe, que nunca desistiram dela. Gratidão por cada lágrima derramada que se transformou em semente de uma vida nova. O ato de desprezo que um dia a marcou, e que poderia ter sido apenas um gesto sem consequências, tornou-se o ponto de partida de uma virada surpreendente. Aquilo que começou com zombaria terminou em testemunho. E, ao contar sua história, ela deixou claro para todos que ninguém está tão distante a ponto de não poder ser alcançado pela fé. Assim, a mulher que antes riu da santa agora se tornou alguém que ajuda outros a redescobrirem a esperança. E esse é o milagre mais bonito. Não apenas uma visão, uma luz ou um sinal, mas a transformação de um coração que antes rejeitava e agora se ajoelha, em silêncio, reconhecendo o poder do amor que não desiste de ninguém.